Gravando aqui. Tá, voltei. Tem vários pega-ratõezinhos que eu quero fazer com vocês aqui. Primeiro deles, vamos comigo na interação, por favor, para a gente poder ver essa aqui. Vamos comigo assim, ó. Quantos cromossomos, nossa espécie, quantos cromossomos nós temos na intérfase? No G1, quantos cromossomos tu tem? 46. Perfeito. Quantas moléculas de DNA tu tem na G1? 46. Estamos gabaritando. Quantos cromossomos tu tem no G2? 46. Simples ou duplos? Duplos. Fechou. Quantas moléculas de DNA no G2? 92. Show, 92. O dobro foi malandragem, né? Justiça. O dobro foi malandragem, né? Isso, 92. Daí a gente começou a mitose. Na prófase, vamos na prófase. Quantos cromossomos a gente tem na prófase? Taca a ficha. Manda a ficha aí. 46. 46. Simples ou duplos? Duplos. Quantas moléculas de DNA? 92. Perfeito. Então fala o dobro de novo. Tá? Metáfase. Na metáfase, quantos cromossomos? 46. Simples ou duplos? Duplos. Quantas moléculas de DNA? 92. Na anáfase, quantos cromossomos a gente tem? 46. 46. Não? 46 igual. 46 igual. Olha a treta, gurizada. 92. 92 simples. Te ligou? A partir do momento que eu separo as cromátides irmã, cada cromátide vira um cromossomo simples. Te ligou nessa treta? Não dividiu ainda, né? Exato. A célula não se dividiu, mas os cromossomos já se separaram. Então eu tenho uma célula com 92 cromossomos simples nesse momento. Por quê? Porque 46 vieram para um lado, simples, e 46 vieram para o outro lado, simples também. Porque a partir do momento que eu separar isso aqui no meio, eu vou ter os 46 de um lado e os 46 do outro. Professor, Saca isso? Claro. dá para dizer que a célula é 4N nesse momento? Perfeito, dá. Nesse momento a célula passa a ser 4N. Perfeito. É o único momento em que a célula vai ter o dobro do número de cromossomos. Antes ela estava com o dobro do número de DNA. Agora ela tem o dobro de DNA e o dobro de cromossomos. Sacaram, gente? Na anáfase? Isso é clássico de prova, gurizada. Isso é clássico. Por isso que eu fiz questão de fazer com vocês etapa por etapa. Todo mundo entendeu isso? Perfeito. Por que eu separo? Tá? Duas coisas. Primeiro, ocorre o encurtamento das fibras do fuso. Tá vendo? As fibras do fuso, essa azulzinha, elas começam a se encurtar. Elas começam a voltar para os polos. Tá? Como os cromossomos estão grudados nessas fitas, nessas fibras, pelo cinetócoro, eles começam a ser arrastados para o lado de cada uma. Ou seja, essas perninhas que estão desse lado, que estão ligadas nesse cinetócorozinho, começam a ser arrastadas para esse lado. Essas perninhas aqui, arrastadas para esses lados. Mas eles ainda não tinham se separado, porque eles estavam com um único centrômero grudando neles. O que vai acontecer, gente? Na anáfase, termina a duplicação dos centrômeros. Ó, término da duplicação dos centrômeros. A partir do momento que o centrômero termina de duplicar, cada perninha fica com o seu. Aí elas se desgrudam. Aí, como elas se desgrudam, elas conseguem ir para cada lado. Tá? Então, assim, ó, pra gente passar a charada aqui. O centrômero, ele começa a duplicar lá no S, junto com o cromossomo, tá? Junto com o DNA. Ele começa a duplicar lá. A cromátide começa e termina. O centrômero começa, mas não termina. Ele vem vindo e só vai terminar aqui na anáfase. Por isso que daí eu tenho a separação. Então, na anáfase, eu passo a ter cada perninha com o seu próprio centrômerozinho.
Por isso que cada uma vai ser um cromossomo, tá? Posso te dar uma dica para a prova? Que é muito bacana, os livros não trazem isso, tu vê só na prática. É assim, ó, existe uma relação fiel entre o número de centrômero e o número de cromossomos, tá? Para tu não te atrapalhar em número de cromossomo e número de cromátide, tu conta o número de centrômeros. O número de centrômero é o mesmo número de cromossomo, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho quantas perninhas? 2, né? Uma cromátide e outra. Mas quantos centrômeros eu tenho? 1. Então eu tenho um cromossomo duplo, tá? Se eu botasse uma perninha no meio aqui, ó, 3 perninhas, mas um centrômero só, eu teria um cromossomo triplo, tá? Aqui eu tenho uma cromátide e um centrômero. Então, um cromossomo simples. É sempre isso que eu quero que tu leve para a prova, tá? Porque daí aqui, ó, eu tenho um cromossomo duplo, porque eu tenho um centrômero. Só que aí o centrômero terminou a duplicação. E aí veio para cá. Então, aqui eu teria um centrômero, um cromossomo, e aqui outro centrômero, outro cromossomo. Por isso que eu passo a ter os 92, que eu tenho 46 de um lado e 46 do outro, cada um com seu centrômerozinho. Dá para sacar isso? Então, como dica, tu olha sempre assim, a cinturinha deles ali. Oi? Sor, eu não sei se tu vai explicar depois, mas eu não consigo entender muito bem isso de 2N, 4N e N. Claro, eu posso te explicar agora, pode ser? É assim, ó, N da matemática, a gente usa o N da matemática mesmo, é conjunto, tá? Então, N é um conjunto. O número que está na frente é o número de conjuntos de cromossomos que tu vai ter. Por exemplo, assim, tu, quando nasceu, tu recebeu um conjunto de cromossomos que veio da tua mãe e um conjunto de cromossomos que veio do teu pai, perfeito? Então, tu recebeu 2 conjuntos. Tu é 2N. Um conjunto da mãe e um conjunto do pai. Certo? O teu ovócito, por exemplo, teu óvulo, ele tem só o teu conjunto. Então, ele é 1N. Como a gente não representa um, fica só N, né? Mas seria 1N. O espermatozoide, ele tem só o conjunto do cara. Então, ele é 1N. Eu junto 1N do espermatozoide mais 1N do óvulo, eu tenho o zigoto com 2N. Os dois conjuntos. Tá? É isso que a gente vai ter que pensar. Pensa que células de construção do corpo, elas são sempre 2N. E células gaméticas são N. Tá? Só gameta vai ser N. Porque como tu vai ter que juntar 2 gametas, eu tenho que reduzir eles, né? Então, tipo, eu tenho 46. 46 é 23 da mãe e 23 do pai. Então, 46 é 2N. Se eu vou formar um gameta, meu espermatozoide, eu tenho que tirar um conjunto. Tem que ficar com um conjunto só. Porque esse conjunto, que é 23, vai ter que se juntar com o 23, sei lá, da minha esposa. E aí, meu filho vai nascer com 2N. 23 meu, 23 dela, para ter os 46. Isso é uma maneira para poder sempre manter constante o número da espécie. Entendi. Então, ali na anáfase, os cromossomos, tipo, vão duplicar. Da mãe eu vou receber 46 e do pai 46 também, tipo, digamos, ali. Porque eles estão duplicados e simples. Não, quer dizer... Isso. Ah, isso, tá. Perfeito. Por isso que a gente falou antes, por isso que a gente comentou que poderia ser 4N aqui. Tá, porque, na verdade, entendi. é como se tu Por isso tivesse 4N, tá. é como se tivesse com os 2 conjuntos do pai e os 2 da mãe. Tu tem os 46 e 46, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Fechou, gurizada? Aqui na anáfase? Então, ó, encurta a fibra, duplica centrômero, desprende as cromátides e elas são arrastadas para os polos opostos, tá? Então, separação é o momento em que tu vai ter o dobro do número de cromossomos. Isso que tu tinha que levar na tranquilidade. E aí a gente entra na última fase, que é a telófase. Oi, claro. Só uma pergunta. Quando a gente tem algum tipo de mutação, ela ocorre em qual fase? A mutação cromossômica, na grande maioria, não é exclusividade, tá? Na grande maioria das vezes é na anáfase. Tá? Porque daí tu tem um erro de separação, que pode ser o seguinte, eu posso ter, quando eu faço essa separação, eu posso muitas vezes perder um pedaço de um cromossomo. Tipo, ele rompe, ele quebra um pedacinho dele e fica perdido um pedaço. Aí tu tem uma deleção, por exemplo, tá? Ou pode acontecer muitas vezes de alguns centrômeros não duplicarem e aí eu arrastar para um lado
o cromossomo duplo. Aí eu fico com um número a mais de cromossomo. Tá, esse é o caso daí de superfêmea? Isso, pode ser o caso Quando de... a gente tem... Isso. Não só disso, tá? Pode ser... A gente pode pensar em casos gerais, já que tu falou em uma trissomia, né? Pode ser casos gerais de trissomia, de poliploidia, de acréscimos de cromossomos em geral. Tipo, eu tenho 47 cromossomos, eu tenho 48 cromossomos, tá? No caso que deu o exemplo perfeito, né? Vai ter um X a mais, pode acontecer por causa disso. Só que daí vai ser lá na meiose, tá? Tá. Tá bom? Na anáfase da meiose daí. Tá bom. Entendi. Sacou? Tá, obrigada. De nada. E aí, moçadinha, telófase, fase final. Se eu quisesse falar em 1 segundo telófase para vocês, eu poderia falar. Ela é o inverso da prófase. Tudo que acontece na prófase acontece o contrário na telófase. Claro, porque agora a célula terminou de separar. Então ela tem que começar a reconstituir tudo que ela perdeu para quando se dividir a original. Ou seja, ó, pensa aqui, ó, vamos pegar esse exemplo. Veio os cromossomos para um lado e veio para o outro. Aqui está tudo na mesma célula. Eu tenho que formar núcleos diferentes. Eu tenho que formar um núcleo aqui e um núcleo aqui. Então eu tenho reconstituição do núcleo. Ó. A carioteca volta a reaparecer, ficando ao redor daqueles cromossomos de um lado. A carioteca volta a reaparecer, ó, ficando ao redor dos cromossomos do outro. Então estou tendo a formação de novo de um núcleo. Então, ó, reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo. Os cromossomos que estavam bem enroladinhos começam a se desenrolar. Por quê? Porque como eu vou me dividir e vou entrar em G1, eu tenho que ficar ativo. Então, eu vou voltar a ter cromatina de novo. Então, lá a cromatina tinha condensado formando o cromossomo. Aqui o cromossomo se desenrola, voltando a formar a cromatina. Por isso que eu botei, ó. O cromossomo começa a desenrolar, volta a formação da cromatina, tá? Então, isso e tudo que tu vai levar. Como que a carioteca reaparece? Tu já pode responder isso. A partir de onde que essa carioteca vai reaparecer? A partir do retículo que ela estava integrada antes. Então, ela se integra ao retículo e depois, a partir do retículo, ela volta. É como se o retículo invaginasse ao redor dos cromossomos novos e se desprendesse do resto do retículo que ficaria no citoplasma. Tá? Então, eu tenho o reaparecimento dela aqui. E os nucleolo volta a ser formado a partir da união de proteínas que já estavam no citoplasma com os RNA ribossômicos que também já estavam no citoplasma. Eles só vão se juntando e vão formando o nucleolo novamente. Então vai tudo reaparecendo aqui. Tá? E essas duas frasezinhas finais são geniais para a gente matar a aula geral. Ó. Término da cariocinese. Gente, termina a divisão celular aqui? Não. Termina a divisão nuclear. Tu viu aquilo que eu te falei? A gente fala divisão celular, mas está errado. A célula continua sendo a mesma. Ó. É uma célula só. Só que agora é uma célula binucleada. Verdadeiro ou falso? Na telófase ocorre uma célula binucleada. Perfeito? Perfeito. A célula tem 2 núcleozinhos nesse momento, ó, um de cada lado. Isso é a cariocinese. Cinese seria a divisão. Cario é núcleo. Então a divisão do núcleo terminou nesse momento. Agora, antes eu tinha um núcleo só, agora eu tenho, ó, vamos pegar aqui esse exemplo, ó. Eu tenho um núcleo só lá no início, tá vendo? Aqui, ó. Agora eu tenho um núcleozinho de cada lado. E a partir do momento que eu termino a cariocinese, eu começo um processo chamado de citocinese. Cito é célula, cinese é divisão. Então, agora é que eu vou fazer a divisão celular. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase são etapas de divisão do núcleo. Quando termina a telófase, é que a gente faz a divisão da célula, que é a citocinese. Dá para entender? E aí a gente vai fazer ela de 2 maneiras, de acordo com a origem. Se é uma célula animal, a citocinese ocorre de uma maneira. Se é célula vegetal, a citocinese ocorre de outra maneira. Isso cai demais nos vestibulares. Por quê? Porque animal não tem parede celular e vegetal tem. Então eu tenho que fazer um mecanismo de divisão diferente. Se tu olhar para esse desenho na prova, tu já poderia responder. Porque, gente,
A célula animal sempre vai ser representada, ó, ovaladinha. A célula vegetal sempre vai ser representada retangular. Já fica uma dica. Isso é questão didática de biologia, tá? Sempre vai representar assim. O que acontece? Vamos entender. A célula animal, vamos pegar ela primeiro aqui, não tem parede. Se não tem parede, ela é molezinha, ela é mais flácida. Como que vai dar essa divisão? Por estrangulamento da célula. A célula está assim, ó, na minha mão, e ela começa a fazer esse estrangulamento na região central. Ela começa a estrangular, 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 tá vendo? E aí depois ela se desprende. A gente fala que ocorre uma invaginação. Quero que tu responda o seguinte: essa força de separação é de fora para dentro ou de dentro para fora no animal? É uma força de fora para dentro. Tá vendo? Ó, eu estou estrangulando, ó. Tá vendo lá de fora, trazendo o citoplasma para dentro. Da física, quando a força está vindo em direção ao centro, é centrípeta ou centrífuga? Pô, clássico, né? Quando eu dava aula de física e quando eu comecei minha carreira. Ela é centrípeta, tá? Então tu vai falar que na célula animal, a citocinese é centrípeta. Despenca em prova isso, gurizada. É centrípeta porque a força é de fora para dentro. Ela estrangula a célula e depois divide. Fechou? Mata ele a pau. Na vegetal, eu tenho parede celular. Parede celular é muito dura. Olha aqui, ó, parede verde aqui, ó, bem forte. É muito resistente. Eu não consigo invaginar a célula vegetal. A parede dá essa resistência. Então, o que eu tenho que fazer? Processo inverso. Eu começo a depositar polissacarídeos no meio, principalmente celulose, e vou fazendo grãozinhos de celulose aqui, ó, do meio para fora, do meio para fora. E aí eu vou formar uma nova parede celular aqui no meio. E aí quando eu tenho essa nova parede celular formada, um lado se destaca do outro. Alguns detalhes. Se a força está vindo do centro para fora, é porque a força está fugindo do centro. Se ela foge do centro, na física é centrífuga, de fugir do centro, tá? Então é uma força centrífuga, certo? A essa parede celular nova, tu vai chamar de lamela média. É uma nomenclatura. Então eu formo a lamela média do centro para fora. E quem que vai formar essa lamela média? O complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi começa a depositar polissacarídeos aqui, vai formando a lamela média formada vira uma parede celular. E aí ela se destaca e tu vai marcar na prova como a citocinese vegetal, ela é centrífuga. Tá bom? Isso que tu vai ter que levar. Cara, decoreba. Animal, centrípeta, vegetal, centrífuga. O nome é muito parecido. Na hora da prova, a galera cansada, às vezes ansiosa, se atrapalha. Então, bate muito aí nessa nomenclatura para não errar, por favor. Tá, gente? E com isso, dividimos a célula, passamos a ter células novas com um númerozinho aqui, ó, ideal e perfeitinhas para seguirem a sua vida. Com isso, a gente termina a mitose. A gente fez intérfase e fez mitose numa aulinha. Amanhã a gente faz meiose, tem alguns processos diferentes. E a gente finaliza fazendo a comparação entre mitose e meiose. E aí eu vou falar algumas coisinhas para vocês, tipo quando é astral, quando é anastral, tá? Tem uma nomenclaturinha que a prova pode te atrapalhar. Mas isso é legal a gente ver só no final de tudo, quando a gente já viu todas as etapas de todos os processos. Tá, galera? Dá tempo de uma dúvida, senhor? Claro que sim, claro que sim. E aí... Eu Oi, vai, por favor, claro. não entendo muito bem a diferença de cromossomo, cromátide e cromatina. Tipo... Entendo que tudo faz parte desse processo, mas definir certinho o que é o quê. Perfeito, perfeito. Vamos tocar em ficha. Assim, ó, cromatina é o DNA desenrolado. Tá? Vou simplificar, tá? Para a gente entender bem. Então, o DNA desenrolado é a cromatina. Lembra, é claro, quando ele tem as estonas, ele fica um pouquinho nas estonas, mas ele está desenrolado, né? Não está compactado. Então, isso é a cromatina. Quando a cromatina se enrola totalmente,
ela passa a ser um cromossomo. Certo. Tá? Quando o cromossomo duplica, cada perninha tu chama de cromátide. Entendi. Entendeu? Então, Só cromatina. na duplicação existe a cromátide. Só na Nos duplicação. outros, Quando ele beleza. tá simples, tu não vai chamar de cromátide. Vai chamar de Sim, cromossomo. saquei. Só fala Saquei. que é cromátide para poder diferenciar a nomenclatura, para dizer que, tipo, é duas cromátides. Entendeste? Eu poderia dizer Sim, duas claro. pernas. Poderia dizer duas pernas, dois braços. Mas a biologia se acha elegante. Aí, ao invés de chamar de perna de braço, eles deram o nome de Tem cromátide. que ser, não, vou, tem que... Tá? Então, bom, né? tipo isso. É um nome elegante para uma bagacerice, né? Tá? Perfeito. Tipo, a Isso aí, biologia obrigado. poderia simplificar a nossa vida. Ela poderia falar assim, ó. Cromátide enrolada e bracinho. Deu? Mas aí ela fala cromátide, cromossomo, cromatina e assim por diante. Aí então é só para nos atrapalhar. Mas deu para entender direitinho a diferença? Deu sim, obrigado. Perfeito. De nada, de nada. Aqui é só um resumo final que eu botei, gente, que seria as etapas todas, né? Ó, a intérfase, aquele período lá do ciclo celular, a maior parte dele. Aí depois tu começa aqui, ó, pô, ainda tem o núcleozinho ali, ainda tem a cariotequinha e tal, tá se desintegrando, mas ainda aparece, eu sei que é uma prófase. Aí, tá, aqui seria a prometáfase, tá? Aquela fase que eu falei que a gente não estuda no ensino médio, então, tipo, esquece isso, é que eu não achei outro desenho sem ela, que estivesse bom. Aí, ó, tá no centro, tá no meio, metáfase, separei, anáfase, tá? Aqui seria uma anáfase, né, mais desenvolvida, que a gente estuda lá no ensino superior, e aqui já os núcleos já formadinhos, separados, a telófase. E acontecendo uma citocinese. Se eu te perguntar agora para ver se tu gabarita, e aí eu já encomendei a faixa, mando entregar na tua casa. Ó, citocinese animal ou vegetal? Animal. Animal. Centrípeta ou centrífuga? Centrípeta. Centrípeta. Perfeito. Matou a pau total. Tá bom? É isso. Se tu quiser, antes de dormir aí, sem ler nada, só revisar falando o que está acontecendo, então faz assim, ó lá, G1, maior crescimento, S, duplicação, G2, só se mantém viva para iniciar a divisão. Prófase, desintegração da carioteca, desintegração do nucleolo, centríolos migrando para os lados opostos, né? Formação inicial dos cromossomos. Metáfase, centríolos totalmente dos lados opostos, cromossomos no centro formando a placa equatorial. Anáfase, término da duplicação dos centrômeros, separação das cromátides irmãs. Telófase, formação do núcleo de novo, né? Volta a aparecer carioteca, volta a aparecer nucleolo, termina a cariocinese e inicia a citocinese. Animal, ela vai ser de fora para o centro, centrípeta, vegetal, do centro para fora, centrífuga. Se quisesse fazer divisão em 5 minutinhos, tu faz. Mas aí a gente vai falando coisinhas a mais para tu poder detonar. Tá, Mores? Matou-lhe a pau aí? Professor, Claro, posso pergunte. te fazer uma dúvida? Claro, Perguntar uma claro. dúvida, né? Vai lá, Ali manda na ficha. telófase, no slide da telófase ali, quando tu tem os cromossomos, tipo, separadinhos ali, tem uma bolinha, tipo, ali dentro, essa bolinha vermelha e a laranja. O que é isso aí? Ah, essa bolinha aqui seria a representação do nucleolo. Nucleolo? É. Tá, Tá? beleza. Seria para dizer que o nucleolo volta a aparecer. Tá bom? Tranquilo. Show de bola. Mais alguém aí, peoples? Não? Deixa eu interromper aqui para ver essas carinhas aí, né? E aí? Deu para cansar hoje? Deu? Ah, tá todo mundo com uma carinha, né? Quem tá? Os guerreiros que estão mostrando a cara aí, né? Ó, agora apareceu. Ó, a Manu apareceu, a Giovana também agora. Galera, vocês estavam assistindo a aula assim, ó. Mostrando, tá ligado? Só dá pra ver o olho assim, ó, na câmera. Essa é a vantagem. Tem que descobrir uma maneira agora de assistir ela deitado já, né, gente? Vocês ainda estão, tipo... Eu já tentei e eu dormi. Não dá. Não tem como. Ah, tá louco, né? Professor, tá gravando ainda?
Ah, é verdade. Vou tirar a gravação.